Vamos lá, galera. Quinta-feira, dia 21 de setembro de 2023, canal Aposta da Dupla de volta, trazendo palpites de futebol, cenários para o trade e análise dos jogos da rodada. Tá aí, meu amigo Di, como é que tá, Di? Tudo certo? Fala, galera, tudo certo? Vamos para dentro aí nessa quinta-feira, então dia 21 de setembro. Vamos trazer hoje, né, o Aposta da Dupla vai trazer o jogo da dupla, né? Então hoje exclusivo, né, dupla Grenal. Vamos trazer o jogo do Inter, o jogo do Grêmio. Vamos para dentro aí. Já chega deixando aquele like, dá aquela moral pros guri. Se inscreve no canal e ativa o sininho. E sem mais delongas, galera, bora pros jogos. Atlético Paranaense Internacional, Brasileirão Série A, 7h30 da noite, 24ª rodada do campeonato. Confronto nos últimos 3 anos, né? 2 vitórias do Atlético Paranaense, 3 vitórias do Inter e 2 empates, né? Um confronto aí um pouco parelho, né, pessoal? A gente vê aqui a raiz das duas equipes. Atlético Paranaense os últimos 10 jogos, 4 vitórias, 1 derrota e 5 empates, né? Se for ver aqui nos últimos 10 jogos, tivemos todos 2 ou mais gols, né? Então, jogos do Atlético Paranaense aí bem movimentados. E vai pegar aqui o Inter, né? Que nos últimos 10 aí também vem melhorando, né? Vem a 5 jogos também sem perder. Mas nos últimos 10, 4 vitórias, 3 derrotas, 3 empates. E se pegar os últimos 10, 4 jogos, não tivemos 2 ou mais gols, né, pessoal? Então, o Inter tem esse jogo contra o Fluminense apenas na outra quarta-feira, né, no dia 27 de setembro. Então, o Inter tem tendência de vir com, né, com o que tem de melhor, né? Atlético Paranaense está fora das Copas aí, então também tendência de força máxima. A gente vê a tabela aqui, o Atlético Paranaense tem que se consolidar nesse G4, né, pessoal? Até buscar no G6, até buscar um G4, né? Então, é o 7º colocado hoje com 37 pontos. O Inter é o 12º com 29. Então, o Atlético Paranaense aí precisa vencer. E o Inter aí tá aqui somando aqueles pontinhos, né? Focado na Libertadores, mas precisa também somar os seus pontos, né? Então, o Atlético Paranaense aí, o 5º melhor mandante do Brasileirão, com 7 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. O Inter, como visitante, é o 10º, com 2 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, né? Então a gente vê que o Atlético Paranaense jogando em casa, né? Uma equipe bem forte, né? Perdeu apenas para o Grêmio aqui nessa rodada, então um tropeço aqui, né? Mas de restante aí não perdeu, né? E se for ver aqui, apenas esses 2 jogos não tivemos 2 ou mais gols, né? Então jogos movimentados. E o Inter fora de casa, né, pessoal? Não consegue vir bem nesse Brasileirão, tem apenas 2 vitórias, né? Então, cara, o Inter aí até mesmo esse resultado aí, até mesmo essa partida, né? Então, um empate seria um bom resultado, mas, né? Atlético Paranaense muito forte, o Inter mais fraco em casa. Tendência é da gente trabalhar algo a favor do Atlético Paranaense, né, pessoal? Mesmo sendo colorado, a gente tem que ver que o que os números nos mostram, né? Então vamos para as odds aqui, né? A gente tem o Atlético Paranaense a 1,98, o Inter a 4,6 pro trade aí. No match odds, sinceramente, né? O Inter tem uma dificuldade quando joga contra o Atlético Paranaense lá, né? Isso aí, se a gente for puxar aqui os últimos jogos aqui, o Inter sempre tem dificuldade, dificilmente ganha lá. Então, cara, é buscar a lei ao Inter, né? Então, o Inter dificilmente ganha lá, não vai ser agora também, com uma semifinal na outra semana, que o Inter possa fazer esse milagre, né? De ganhar contra o Atlético Paranaense. Então, cara, no match odds aí, acho que a tendência é trabalhar esse lei a equipe do Inter, né? Já o mercado de gols, né, pessoal? O mais de 2,5 está pagando 2,22, o menos 1,75. A gente vê que o confronto deles aqui tem 2-0-0, o restante tudo 2 ou mais gols. Nos últimos 10 jogos, o Atlético Paranaense teve 2 ou mais gols e o Inter aí em 4, né? Não tivemos 2 ou mais gols, e em 6 tivemos 2 ou mais gols. Então, se quiser trabalhar esse over 1,5, também para mim vejo muito valor no ao vivo, até mesmo no bilhete, né? E no match odds aqui no bilhete eu iria num empate anula para a equipe do Atlético Paranaense.
Já minha entrada da pré, pessoal, vou pegar aqui um dupla chance Atlético Paranaense, mais de 1,5 gols, pagando 1,70. E meu palpite, meu placar, 1-1. Grêmio e Palmeiras, 24ª rodada do Brasileirão, às 9h30 da noite. Então a gente vê o histórico de confrontos aqui, pessoal. Uma bela vantagem do Palmeiras, né? Vem de 5 vitórias consecutivas sobre o Grêmio, né? Nos últimos 3 anos não perdeu nenhum jogo. Então, uma bela soberania, né? Da equipe do Palmeiras aí contra a equipe tricolor. Se a gente for olhar os últimos jogos, pessoal, jogos bem movimentados, né? Jogos interessantes para gol, somente um jogo com um golzinho aqui, de resto tudo 2 ou mais. Mas não é o que reflete aqui os últimos 10 jogos do Palmeiras, né? A gente vai ver aqui, apenas 3 jogos tivemos 2 ou mais gols, né? Os outros 7 a gente teve um gol ou nenhum. Então, cara, muito under o Palmeiras nos últimos jogos. Então fica bem complicado aí puxar gols nesse confronto, né? Apesar do Grêmio puxar mais para o over, né? A gente vê que os jogos do Grêmio tem apenas 2 jogos que foram 1-0. De resto, tudo 2 ou mais gols, até o último jogo. Esse jogo maluco, 4-4. Mas pelo lado do Palmeiras está bem complicado a questão dos gols aqui, pessoal. Né? O Palmeiras que vem com uma race bem interessante, né? São 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota para o Fluminense. E o Grêmio aqui com uma race bem feia, né, pessoal? 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Então, o momento não é muito interessante aqui do tricolor gaúcho, né? O que a gente tem que ficar ligado, pessoal? Na sequência aqui, claro que é, cara, uma semana depois aí, né? Mas sabe como é que é, né? Confronto importantíssimo do Palmeiras contra o Boca, fora de casa. Então, pode ser, né, que poupe alguém. Eu não acredito, né? O Abel, eu acredito que vá com força máxima aqui. Mas mesmo assim, os jogadores pode ser que não deem tudo, né? Visando esse jogo que é importantíssimo contra o Boca pela Libertadores, né? Onde o Palmeiras aqui não pode nem pensar em perder por uma larga vantagem, né? Então teria que se concentrar para conseguir pelo menos um empate nesse próximo jogo. Então, cara, são 2 corações, né, pessoal? O Palmeiras tem que dar atenção para o brasileiro, porque o Botafogo tá tropeçando, né? E o Palmeiras já encostou ali, né? São 7 pontos de vantagem, se eu não me engano. Isso mesmo. Então, cara, qualquer rateada aqui do Botafogo tem mais um confronto direto. O Palmeiras pode também assumir a liderança do Brasileirão. O Grêmio vem na 4ª colocação, então tentando se manter nesse G4, né? Tá uma briga bem intensa aqui, né? O Flamengo também na briga, o Fluminense, o próprio Atlético Paranaense. Então aí o Grêmio tem que pontuar para se manter aqui, né, nesse grupo aí, para ver se consegue essa vaga direta para a Libertadores do ano que vem. A gente vê a race do Grêmio em casa, pessoal, uma race muito boa, né? O Grêmio é um bom mandante, né? Perdeu apenas para o Botafogo e tem 2 empates, né? O resto venceu todos os jogos e jogos bem movimentados do Grêmio, né? A gente vê que vários jogos tem 5-1, 3-1, né? 3-1 de novo. Então, muitos jogos movimentados da equipe do Grêmio em casa. Né? O Palmeiras fora de casa já não é tão under, né, quanto na race dos últimos 10 jogos. Tem alguns jogos movimentados, mas também tem muitos jogos com poucos gols, né? Então, realmente eu vou ficar de fora do mercado de gols, né, nesse jogo, né? Também por ter esse jogo do Palmeiras contra o Boca, e não sei com a qual vontade que o Palmeiras vai vir para esse confronto, né? O Palmeiras que não é um mau mandante, perdeu apenas 2 jogos, mas empata bastante, né? Venceu apenas 4, e se a gente for ver as vitórias do Palmeiras fora de casa, foram contra equipes da segunda página, né? Cuiabá, venceu o América, o São Paulo e o próprio Goiás aqui, né? Tocando 5-0. Então, cara, não é também, nossa, excelente campanha do Palmeiras fora de casa, né? Equipe que empata muito, né? E o Grêmio em casa é muito forte, vem muito bem com o apoio do seu torcedor. A gente vê as odds aqui, pessoal. Odds de favorito para o Palmeiras, né? Até concordo aí pelo histórico que a gente vê aqui, né? O Palmeiras como favorito. O Palmeiras tem uma equipe realmente bem melhor que a do Grêmio. Mas, cara, sinceramente, também, né, dá para se olhar algo a favor do Grêmio aqui, né? Com essa odd alta aqui. O Grêmio é um belíssimo mandante. Então, daria para pegar aqui, cara, um handicap mais um para colocar no bilhete aí.
né? Mais de 1,5, quem precisar de uma odd um pouco menor, também acho interessante, porque gols, cara, eu vou ficar de fora. E aqui no trade, pessoal, vamos ver, né? Vamos deixar aí pro live, né? Acredito que o Grêmio até comece em cima, comece forte ali, mas o Palmeiras é muito perigoso, então é um jogo bem delicado para se trabalhar. Então tem que estar bem atento aí para não tomar nenhuma bola nas costas nesse joguinho aqui. Já a minha entrada pré, pessoal, vou pegar um dupla chance pro Grêmio, pagando 1,60 e meu placar para esse jogo 1-0 Grêmio. Já o nosso bilhete de quinta, pessoal, vamos pegar mais de 0,5 gols do Grêmio contra o Palmeiras e mais de 0,5 gols do Atlético Paranaense contra o Internacional, pagando 1,70 de. Fechou então nossa duplinha aí de quinta-feira. Então vamos para dentro aí, né? Hoje apenas esses 2 joguinhos, tem bastante jogo da Conferência, da Europa League, mas campeonato recém começando, né? Então, como é um campeonato secundário aí, também a gente não sabe qual é a vontade das equipes, né, para esse campeonato. Então vamos deixar um pouco rolar para depois a gente trazer mais análise para vocês. Fechou? Não esquece de deixar aquele like, te inscrever no canal, ativar o sininho, nos dar essa força aí. Amanhã estaremos de volta. E é os guri.